Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Então, chegamos na sexta-feira. Estou com a apostila aberta na página em matemática. Hoje nós vamos fazer as páginas 18 e 19. Então, voltando um pouquinho aqui na página 16, nós iniciamos uma nova unidade hoje que fala sobre litro e mililitro. Então, litro, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Eu trouxe essa garrafa de exemplo, ó, uma garrafa de leite. Na própria embalagem já fala que essa garrafa tem 1 litro. Imagina a garrafa de Coca-Cola, aquela grandona que tem no mercado. 2 litros ou 2,5 litros. Então, aqui, ó, no litro, a gente pensa que cada 1.000 mililitros tem 1 litro. Mas como assim 1.000 mililitros? Ó, eu trouxe um copo aqui de medidas, esses copos que as mães usam em casa para fazer receita. Então, aqui, ó, nós temos a parte dos ml, que é dos mililitros. Então, ó, esse pouquinho aqui, ó, é 50 mililitros. Mais um pouquinho, ó, 100 mililitros ou 100 ml. E por aí vai, de 50 e 50 aqui no copo, ó, 150, 200, 250 e por aí vai. Quando chegar aqui nos 500 ml, ó, esses 500 ml equivale a uma garrafinha de água, tá bom? Então, essa garrafinha de água tem 500 mililitros, 500 ml. Se eu tivesse duas garrafinhas dessa daqui, eu não teria 1.000 mililitros, 500 mais 500? 1.000 mililitros é igual a 1 litro. Ficou claro? Deu para entender? Ó, metade, nós temos uma outra garrafinha, ó. Vou pegar essa pequenininha aqui, ó. Essa daqui, ó, ela tem 250 ml. Então, metade dessa garrafa de água, nós temos essa garrafa aqui de refrigerante. Deu para entender? Vou falar mais uma vez, ó. Aqui, na verdade, tem 510 ml, né? Tem 10 a mais. Mas vamos imaginar que essa garrafa tem 500 mililitros, 500 ml. Duas garrafinhas dessa, 500 mais 500, não seria 1.000 mililitros? Então, 1.000 mililitros é igual a 1 litro. Olha o tamanho. Então, duas garrafinhas dessa, se eu encher duas garrafinhas dessa, vai caber inteirinha dentro dessa, ok? Então, isso aqui foi só para exemplificar para vocês. Então, ó, 1 litro é a mesma coisa que 1.000 mililitros. Agora, nós vamos lá para a página 18. Na página 18 fala assim, ó, exercício 3. João fez 1,5 litro de suco de laranja para o lanche. Quantos mililitros de suco ele preparou? Então, ó, 1,5 litro, ó. 1,5 litro. Se eu for transformar isso em ml, quanto que dá? Aqui, 500 ml, já está em mililitros mesmo, né? Ml ou mililitros é a mesma coisa. E aqui, quantos mililitros tem? Quantos que eu falei para vocês? São 2, né? Então, seria 500 mais 500 mais 500, que é igual a 1.500 mililitros. Se ficou confuso, é só me perguntar, tá? Que eu explico de novo. 4. Um caminhão-pipa está transportando 9.840 litros de água que serão distribuídos, ó, divididos igualmente entre 12 casas de uma rua. Quantos litros de água cada casa vai receber? Então, eu vou pegar o valor que tem lá no caminhão, 9.840, e vou dividir por 12, ok? Já deixei a tabuadinha do 12 pronta aqui do lado para ficar mais fácil. Vou fazer aquela pergunta, ó, 9 balas, dá para dividir para 12, crianças? Não, né? E 98? 98 dá. Então, lá na tabuada do 12, 12 vezes quanto que dá 98 ou chega perto? Vamos procurar, ó. Nós temos o 96, ó, chegou pertinho. E o 108 já passou, não pode, né? Então, ó, 12 vezes 8, 96. Então, vou fazer aqui, ó, 12 vezes 8, 96. Subtração, continha de menos, 6 para chegar no 8. 6, 7, 8. 2. 9 tira 9, 0. Abaixa
o 4. Formou 24. 12 vezes quanto que dá 24? Vamos olhar, ó. 12 vezes 2. 12 vezes 2 é igual a 24. Subtração, 4 tira 4, nada. 2 tira 2, nada. Abaixo zero aqui no final. Toda vez que eu abaixo zero, e os amiguinhos aqui são todos zeros, esse zero eu levo ele aqui na chave. Ok? Então, ó, abaixei o zero, os outros números são zeros também, então esse zero eu sou obrigada a levar na chave. Então, cada casa vai receber 820 litros de água. 5. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, o ideal é que uma pessoa gaste cerca de 110 litros de água por dia para atender suas necessidades de consumo e higiene. No gráfico a seguir, está registrado o consumo médio diário de água de alguns membros da família de Guilherme, com valores aproximados. Então, aqui nós temos um gráfico de consumo de água diário. Ó, a mãe do Guilherme, ela gasta por dia 220 litros. O avô, 110. A irmã, 240. E o Guilherme, 200. Quem consome a quantidade de água diária indicada pela ONU, a ONU pede que o ideal é que seja gasto 110 litros. Então, quem gasta essa quantidade é o avô. Quem consome a maior quantidade de água? Quem gasta mais água aqui nessa casa? É a irmã do Guilherme. Agora, aqui na página 19. Esse consumo ultrapassa em quantos litros o consumo recomendado pela ONU? Então, ó, a irmã de Guilherme, ela gasta 240 litros e a ONU pede que seja gastos apenas 110. Então, eu vou retirar esses 110 litros para ver quanto que a irmã do Guilherme está gastando a mais. Então, ó, fica assim, 0 tira 0, 0. 1 para chegar no 4, 1, 2, 3, 4, 3. 1 para chegar no 2, 1, 2, chegou. Então, quantos litros ela gasta a mais? Ela gasta a mais, ela ultrapassa, né, em 130 litros a quantidade indicada pela ONU. C. Quantos litros de água a mãe de Guilherme consome a mais do que ele? Então, a mãe do Guilherme, ó, ela gasta 220 litros e o Guilherme gasta 200. Então, eu vou retirar a quantidade do Guilherme para ver quantos litros a mãe gasta mais, ó. 0 tira 0, 0. 0 para chegar no 2, 2. 2 tira 2, 0. Então, a mãe do Guilherme, ela consome 20 litros a mais do que o Guilherme. C. Quantos litros de água aproximadamente a irmã de Guilherme consome em 4 dias? Então, num dia só, ela gasta 240 litros. E em 4 dias, quantos litros ela gasta? Então, seria 240 mais 240 mais 240 mais 240, ou 240 vezes 4. Dá o mesmo resultado, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Sobe 1, né? Ó, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. Então, a irmã de Guilherme consome aproximadamente 960 litros de água em 4 dias. E você acha que a quantidade de litros de água que você consome diariamente é menor, maior ou igual à recomendada pela ONU? Então, você acha que você consome mais, menos ou exatamente 110 litros de água por dia? Aí, a resposta é pessoal. Já abri minha apostila em ciências. Hoje, nós vamos fazer as páginas 5 e 6. Então, começando aqui pela página 5. Produtores, consumidores e decompositores. São os tipos de alimentação dos animais. Dos animais não, das plantas, perdão.
As plantas produzem o próprio alimento, usando a energia da luz do sol em um processo conhecido como fotossíntese. Então, por isso que as plantinhas precisam do sol. Se você deixar a plantinha dentro de casa, provavelmente ela morre. Além das plantas, as algas e algumas bactérias realizam fotossíntese. Por exemplo, o próprio alimento. Esses são chamados produtores. Então, esses seres que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese são chamados de produtores. Observe como ocorre o processo de fotossíntese. Então, aqui nós temos, o sol, né, com a luz solar. A planta absorve, ela pega para ela a energia solar, que é a luz solar. Aí o 2, o gás carbônico é absorvido pelas folhas, o gás carbônico está no ar, né? 3, pelas raízes, a planta absorve a água. 4, com a combinação do gás carbônico, a planta produz seu alimento, a glicose, um tipo de açúcar. 5, além da glicose, a planta produz o gás oxigênio, que é liberado pelas folhas. Por isso que é indicado nós plantarmos árvores, né? Porque a gente fala assim, as árvores devolvem um ar puro para nós seres humanos. Então, esse ar puro nada mais é do que o oxigênio, que é o gás que nós precisamos para respirar. As plantas armazenam parte da energia que produzem nas raízes, folhas, frutos e sementes. É essa energia armazenada que os animais obtêm quando se alimentam de vegetais. Aí aqui nós vemos um menino comendo uma maçã. Ao comer a maçã, o menino obtém energia que estava armazenada nela e gerando assim energia para o seu próprio corpo, né? Agora a página 6. Os animais, por sua vez, não produzem o próprio alimento. Eles precisam comer para obter a energia de que necessitam para realizar suas atividades. Por precisarem se alimentar de outros seres vivos, os animais são chamados de consumidores. Então, os animais não produzem o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres. Então, eles são chamados de consumidores. Os animais se alimentam somente de outros animais e, por isso, são conhecidos como carnívoros. O próprio nome já diz, né? Comem carne. Os animais que se alimentam somente de plantas são chamados herbívoros. Então, só comem plantas, herbívoros. Já os animais que se alimentam tanto de animais quanto de vegetais são chamados de onívoros. A aranha é um animal carnívoro. A capivara é um animal herbívoro. O lobo-guará é um animal onívoro. Alguns tipos de bactérias e fungos alimentam-se do corpo de outros seres, como folhas e frutos e animais mortos. Em um processo chamado de decomposição, eles transformam os restos dos seres vivos em sais minerais, que retornam ao solo e são utilizados pelas plantas em seu crescimento. Esses organismos, fungos e bactérias, são conhecidos como decompositores, porque eles decompõem esse material que está no chão, né? Que está na natureza. Ao realizar a decomposição de frutas e folhas, as bactérias e os fungos obtêm seu alimento e ainda liberam sais minerais no solo. A gente costuma dizer que ainda acaba adubando o solo, né? Serve de alimento, entre aspas, para as plantinhas. Aí no caderno vocês têm algumas atividades para responder. Quem não tiver caderno pode usar o do ano passado, ok? Não tem problema nenhum. Então, atividade 1. Onde as plantas armazenam parte da energia que produzem? Aonde mesmo? São nas raízes, nos frutos e sementes. 2. Todos os seres vivos precisam se alimentar para obter energia. Porém, nem todos os organismos se alimentam da mesma forma. Por isso, eles são classificados em uma cadeia alimentar em
produtores, consumidores e decompositores. Sobre esse assunto, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os produtores são organismos que produzem seu próprio alimento, é por isso que são chamados de produtores. Os seres humanos são exemplos de produtores, pois cultivam vegetais e criam animais para se alimentarem. Foi isso que nós lemos no texto? Não, né? Está errado. Os consumidores precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Verdade, certinho. Herbívoros, carnívoros e onívoros são exemplos de consumidores, certinho. Os decompositores são responsáveis por transformar os restos de seres vivos em sais minerais em um processo chamado de decomposição, certinho também. 3. Os seres vivos compõem uma cadeia alimentar. Agora associe corretamente os seres vivos com a posição que cada um ocupa nessa cadeia alimentar. Então, os cogumelos, eles são decompositores. Os cervos, eles são consumidores. E as plantas, produtores. 4. Observe a cadeia alimentar abaixo e circule o animal herbívoro. Qual é o animal herbívoro aqui? É só circular, fazer um círculo em volta. Então, por hoje é isso. Bom final de semana a todos. Qualquer dúvida, tô por aqui. É só me perguntar. Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.